bíblico. Pedir para que Deus venha e fale aos nossos corações por meio do seu Espírito Santo. Vamos orar? Buscar o Senhor juntos nessa manhã? Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pelo privilégio, pela graça que nós temos, Senhor, de estarmos aqui, reunidos com o seu povo, onde o Senhor promete conceder a nós a sua bênção, e a sua paz e a sua presença, Senhor. Nós te pedimos a orientação que vem do alto nessa manhã, para que nós possamos, Senhor, ser iluminados pelo seu Santo Espírito, a fim de que cheguemos à compreensão da sua palavra e que essa compreensão se torne prática na nossa vida, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os novos membros podem acompanhar o presbítero Paulo Henrique lá nos fundos, e os demais ficam aqui. Eu quero chamar a professora dessa manhã, professora Isadora, vulgo minha esposa. Deus abençoe. Bom dia, gente. Como vocês estão? Com frio, né? Todo mundo encolhido, com frio. O frio chegou, gente. Demorou, mas chegou, né? Estão com frio, crianças? Sim. Tudo encapuzado. Bom, gente, a gente terminou o nosso estudo do breve catecismo, né? Depois de mais de um ano, né? Foi muito bom, foi muito legal. E esse mês, que é maio, né? Além de ser o mês da família, ele também tem o Dia das Mães, né? Também tem o Dia do Jovem Cristão, tem muita coisa, mas, né, a gente fala mais que é o mês da família, né? E também das mães. E aí a gente pensou em trazer uma série que fala sobre as mulheres da Bíblia, né? Às vezes a gente não dá tanta importância, ou não conhece tanto as histórias dessas mulheres que fizeram história, né? Que deixaram os seus legados. Então, durante todo esse mês, na EBD, a gente vai falar sobre algumas mulheres, tá? E hoje... Cadê o... Não tem? Ah, tá. E hoje, nós vamos falar sobre Maria e Isabel. Conhecem elas? Quem conhece, levanta a mão. Maria e Isabel. Então, hoje a gente vai falar sobre ela, duas mulheres e uma promessa e o cumprimento de Deus. Obrigada, que minha equipe técnica. Então, gente, para a gente começar a aquecer aqui, né, que está um pouco frio, o que faz uma mulher deixar um legado? Quero ouvir um pouquinho de vocês. O que faz uma mulher deixar um legado, deixar uma marca, deixar uma história, deixar algo marcante? Gerar um filho. O que mais? Oi? Lutar por um propósito. Quero ouvir as mulheres. Lugar de fala. E aí, o que faz? O que vocês acham que faz uma mulher deixar um legado? Ser um exemplo? O que mais? Estão muito quietinhas. Sogra, cônce. Quer falar, né? Um bom testemunho. Um bom testemunho, um bom exemplo. Falta só vocês duas. E a Ana? A Ana já falou um bom exemplo. Tão tímidas. Tá bom. E aí, pastor? Tá. O pastor está morrendo de frio. E aí? Então, já que as mulheres não quiserem falar, vou abrir para os homens. O que faz uma mulher deixar um legado na visão de vocês? Ser auxiliadora. Ser auxiliadora.
Então tá bom. Oi? É verdade. Sim. Muitas coisas. Exatamente. Esse é o ponto da lição de hoje. É isso que nós vamos ver aqui, pessoal. Muito bom. Exato. E a gente vai falar sobre isso. Nem combinamos, né? Nem combinamos. Olha aqui. Olha a pergunta. A gente nem combinou, gente, de verdade. Nem sabia que era sobre isso. Quando pensamos em mães da Bíblia, lembramos apenas da maternidade biológica, né, do fato de elas serem mães, elas gerarem, ou também da influência espiritual? E aí? Vocês lembram também dessa parte da influência espiritual? Quantas mulheres que a gente conhece por essa influência espiritual, né? Às vezes elas nem são mães. Eu conheço várias que nem conseguiram ser mães, nem conseguiram gerar, mas elas é aquela pessoa mais materna do que outras mães, né? Então, não, como vocês falaram, não é só o gerar. Então, gente, como a gente já falou, não é só sobre gerar, é sobre promessa, espera, obediência, influência espiritual e geração do propósito. Então, aqui, gente, eu fui atrás de muitos livros e eu achei uma foto delas. Maria e Isabel, olha como elas eram, gente. Exatamente assim. Pesquisei muitas semanas livros, bibliotecas e encontrei uma fotinho delas, tá? Maria e Isabel, elas representavam duas mulheres em fases opostas, em fases diferentes. Uma era jovenzinha, e de acordo com, né, referências históricas, Maria tinha ali entre 12 e 14 anos. Então, ela era uma adolescente, ela era muito jovem, né? Porque agora a gente fica assustado, né? Meu Deus do céu, 12, 14 anos, né? Tem uma irmã, tem uma filha dessa idade. Mas, naquela época, a gente tem que lembrar, né, voltar para o contexto histórico, as coisas eram muito diferentes, né? Naquela época, não existia estudo, escola, faculdade, trabalho, carreira. A mulher, ela era para aquilo, né? Ela era vista como para cuidar ali dos afazeres domésticos e para gerar filhos, descendentes, né? Então, a vida reprodutiva e geracional começava muito cedo, né? Então, lá naquela época, essa idade já era normal, tá bom? Então, duas mulheres com idades diferentes, mas ambas foram escolhidas por Deus. Alguém pode ler para mim, por favor? Dá para enxergar? Não? Dá? Então, gente, é bom a gente voltar aqui também para o contexto histórico, né? O que estava acontecendo, como que estava a situação lá. Por que você está me olhando assim, pastor? Então, Israel, gente, estava há cerca de 400 anos sem profetas, tá? Então, é aquele período conhecido os 400 anos de silêncio. Não se sabe exatamente se são 400, né? Mas a gente estima, acredita que sejam. Vocês estão com a Bíblia aí? Sim. Então, vão lá, depois de Malaquias, tá? Então, o último profeta havia sido Malaquias. E aí, na Bíblia, geralmente, não são em todas, mas geralmente tem umas 4 folhinhas brancas lá. Não sei se vocês já repararam, às vezes é uma, às vezes é 2. Vejam aí se na Bíblia de vocês tem. Bíblia física. Depois de Malaquias, vê se tem folhinhas brancas. Quem tiver, ganha um prêmio. Tem? Quantas? Uma? Às vezes é uma, às vezes são 4. 3? Diferente? 3. Mais alguém? Tem?
Uma é isso, gente, representa esse período de silêncio, né, em que não haviam profetas, e era um período de silêncio, o povo vivia uma expectativa pelo Messias, né, eles ansiavam, eles queriam essa vinda do Messias. Roma estava dominando politicamente, então eles estavam sofrendo com esse governo romano, autoritário, né, era quase uma ditadura, as pessoas não podiam falar nada que fosse contra ali o Império Romano, né, eles estavam sofrendo nas garras do Império Romano, e espiritualmente havia um silêncio, né, então eles estavam ansiando pela vida do Messias, e é nesse cenário que Deus começa a agir através das mulheres. Então, pontos importantes. Isabel. A Isabel era descendente de Arão, tá? Esposa de Zacarias, outro Zacarias, não é o Zacarias do livro, considerada justa diante de Deus, então ela era considerada uma mulher justa, e ela era estéril e já era avançada em idade, né? Ela já era idosa. Maria, em contrapartida, ela era uma jovenzinha simples de Nazaré, né? Provavelmente uma adolescente, como a gente falou, não tinha nenhuma posição social importante, né? Não tinha status, e ela foi escolhida para gerar Jesus. Então, gente, Deus não escolhe pessoas baseado em posição, classe social ou raça, né? Ele escolhe pessoas humildes e que estejam disponíveis para o seu trabalho, para a sua obra. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre Isabel, né? A fé na espera. Alguém pode abrir em Lucas 1, do 13 ao 25, por favor, e fazer a leitura? Essa aqui também é Isabel, gente. Também foi bem difícil conseguir uma foto dela, mas eu consegui. Quem encontrou pode ler. Lucas 1, 13 ao 25. Oi? Quero que meus alunos leiam. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará um filho, e você terá o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, para retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo separado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão do santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor, que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Agora alguém lê, por favor, Lucas 1, do 6 ao 7. Isso. Então, gente, vamos pontuar aqui 3 coisas sobre Isabel, né, e a sua fé na espera. E a primeira é que Isabel, ela era uma mulher justa.
mas ainda assim ela sofria, né? Às vezes a gente pensa assim, eu faço tudo certo, né? Eu não roubo, não mato, eu, né, faço tudo certinho e por que eu estou aqui passando por isso, né? Por que eu estou sofrendo? Mas a gente pode olhar para essas pessoas, né? E elas também eram verdadeiramente justas, né? Isabel era considerada uma mulher justa, mas ela ainda assim sofria. Ela era estéril, né? Ela queria muito um filho, ela queria muito gerar um filho, mas ela não podia, porque ela era estéril e já era de idade avançada, uma idosa. Vocês já imaginaram uma idosa hoje, né, gerando um filho? Já viram uma idosa grávida? Seu Faustino rindo. Então, gente, isso vai quebrar uma ideia, né? Uma ideia errada. Então, pessoas fiéis também enfrentam dores. Pessoas justas, pessoas bondosas, pessoas fiéis também enfrentam dores e nem toda espera é falta de fé, né? Nem toda espera ali é algo ruim, né? É um silêncio de Deus, é uma ausência da bondade de Deus, né? Isso não é verdade. Então, essa história aqui quebra essas ideias erradas. E aqui, né, eu trago esse versículo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem falou isso? Jesus. Jesus. Então, ele nunca falou que a gente não iria sofrer, né? Ou falou? Em algum livro lá da Bíblia, algum versículo, vocês lembram, assim, Jesus falando, vocês nunca vão sofrer. Oi? Exato. Ele falou que nós teríamos aflições. E isso pelo contrário, né? Ele prometeu aflições. É verdade. Então, Jesus já nos disse, já avisou, né? Ele também sofreu aflições, ou não. Ou a vinda dele, os 33 anos dele foram bem tranquilos. Foi assim no berço de ouro, nasceu no berço de ouro, né? Ar-condicionado, banquetes. Foi assim a vida de Jesus, crianças? Não? Como que foi a vida de Jesus? O que vocês lembram? Onde que ele nasceu, vocês lembram? Ó, o tio Marcos lá, o tio Marcos passando a cola. E em que lugar que ele nasceu, vocês lembram? Foi num berço chique, assim, numa cama de hospital? Onde que foi? Isso, numa manjedoura. Né? E o que era uma manjedoura? Em universitários, o que era uma manjedoura? Isso, era muito simples, né? Jesus veio da forma mais simples possível, justamente para mostrar isso, né? Para mostrar a humildade, para mostrar a simplicidade. E ele sofreu muito, né, gente? Ele foi tentado, ele foi... Enfim, né? Vocês conhecem a história. Ele sofreu muito, ele foi a pessoa que mais sofreu, né? A gente já falou sobre isso. E por nós, né? Por nós. Mas ele venceu o mundo. Então, aqui, né, continuando, Isabel era justa, mas sofria. Então, há mulheres, gente, isso foi um pouco do que a gente falou no começo também, há mulheres que oram por anos, que esperam respostas, né, e que carregam frustrações silenciosas. Então, gente, existem mulheres que não podem ser mães, que não conseguem ser mães e que querem muito aquilo, né, e elas não podem por algum motivo biológico, por algum motivo, né? Mas claro que tudo está debaixo da graça de Deus, né? E da decisão dele, né? Mas tem mulheres que oram por isso e não podem, né? E tem mulheres que não querem ter filhos e têm filhos. Tem mulheres que oram por seus cônjuges anos. A gente, quem não conhece uma pessoa que ora, sei lá, 10, 15, 20 anos pelo cônjuge e continua ali, né? Com fé. Né? E pelos filhos, tem mães que oram pelos filhos que estão perdidos, que estão, né, no mundo das drogas, que estão em outras situações, que não vão na igreja. Então,
as mulheres, né, elas sofrem também, né? Todos nós sofremos e as mulheres sofrem. E então elas também, né? Isabel também sofria, também estava sofrendo com essa frustração, com essa tristeza, né, de ser estéril e de não conseguir gerar um filho. Mas mesmo assim, né, mesmo diante desses sofrimentos, dessas lutas, Deus continua nos vendo e ouvindo, né? Ele não está em silêncio ali de propósito, né? Nossa, eu vou deixar ela ali sofrendo. Não, não é isso. Tudo isso faz parte do propósito dele. E em Lucas 1,13, né, a gente tem ali que a oração foi ouvida. Né? Esse versículo é até emocionante, né? A sua oração foi ouvida. Por quê? Porque Isabel, mesmo sendo idosa, né, de idade já avançada, talvez Zacarias e Isabel orassem há décadas, né? Eles oraram ali por muito tempo. Mas o silêncio de Deus não significa abandono e promessas podem amadurecer no tempo de Deus. Então Isabel engravidou. Uma idosa, deixa eu ver se está aqui no próximo. Não. Uma idosa que engravidou e teve sua oração ouvida por Deus. E no terceiro ponto, né, o João Batista nasceu com um propósito. Então, o fruto ali do seu sonho, do seu desejo, das suas orações, ainda tinha um propósito muito maior. Né? Vocês lembram de João Batista? Alguém pode ler Lucas 1:15 ao 17? Então, João Batista ele não veio apenas para ser o filho deles. Não veio só para satisfazer o sonho de Isabel de ser mãe, né? O desejo dela, o sonho deles de ser pais. Mas com um propósito muito maior, preparar o caminho do Senhor. Né? Ele teve todo esse propósito, além de ser primo, né, de Jesus. E nossos filhos não pertencem apenas a nós, eles têm um propósito em Deus. Então, como continuar crendo quando Deus parece demorar? O que vocês me dizem? Seu Faustino? A questão do Zacarias é uma questão assim, de todos nós. Quando Deus traz a resposta da oração, veja o seu pentecostal e pular e dar glória a Deus, aleluia, porque Deus ouviu a minha oração. Eu vou duvidar. Eu não vou crer. O que está a mensagem, a palavra da oração. Não estou crendo. Então, Zacarias tomou a lição ali que sacerdote. Você vai ficar mudo durante esse tempo todo. Porque você não creu. Eu sou Gabriel, estou lá diante de Deus e Deus mandou falar. E você não creu na palavra. E porque você não creu, você fica mudo. E aconteceu isso aí, né? Sim. Ficou. Ficou. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus manda a palavra dele, a palavra só volta para ele depois que realizou tudo aquilo que ela veio fazer. Verdade. E o anjo veio e trouxe a mensagem. E a mensagem foi clara. E que serve para todos nós. Né? Vamos fazer que nem o salmista diz diferente. Eu esperei com paciência do Senhor e ele ouviu. E o salmista glorificou e exaltou o nome de Deus. Mas o Zacarias, como sacerdote, não. Ele não fumou, não deu glória a Deus, nada. Sabendo que Deus já mandou a prova ali. Né? Aí ele já pensou na fraqueza dele e na fraqueza da esposa. E de confiar na soberania de Deus, na força do soberano. Sim. Que é o Deus de todos nós. Igualzinho a gente, né? A gente também espera com bastante paciência no Senhor, né? Eu Né? sou um tremendo Zacarias. Só
Somos todos Zacarias, né? Deus fala comigo, já eu não estou. Mas você veja bem a Isabel, né? Ela foi idosa, mãe idosa, né? E hoje, às vezes, Deus não responde a nossa oração Sim. e às vezes nós nos rebelamos, né? Ela não, ela se manteve justa. Ela se manteve viva, vivendo para a glória de Deus, né? Então, isso é muito importante, esse legado de Isabel, a paciência, esperar em Sim. Deus e saber que Ele está no controle de todas Exato. as coisas. E mesmo se ele não desse um E filho a ela, mesmo né? se Ele não desse um filho, ela continuaria Sim. servindo a esse Deus. Então, Sim. isso é uma reflexão muito grande, né? Por que Deus ouve fulano e não me ouve, não me atende, né? Então, Deus não é mutável, né? Não tem como mudá-lo, e Ele, nos nossos moldes, né? Colocá-lo nos nossos moldes, né? Mas Ele faz a vontade dele no tempo dele. Sim. Então, acho que é um grande aprendizado com esse exemplo de Isabel, é esperar nele, diferente de Maria, que já foi mãe nova lá, Novíssima. na adolescência. E nem pensava, nem queria, nem estava pensando naquilo, E foi né? para ela um Choque. choque naquele momento todo, porque se eu nem ainda sou casada, não conheço o homem. Então, veja, um aprendizado muito grande para nós, né? Sim. E nós, às vezes, nos frustramos com Deus. Não vou dizer que ela não fez isso, mas ela se manteve Justa. uma mulher íntegra, serva, junto com Isso. seu esposo. Não foi Isso. buscar outro esposo, né? Às vezes o problema é meu marido. É. Sim. Ou o marido faz. Ou é o marido. Existem histórias, gente, de que o marido abandona a mulher porque ela é estéril. Então você vê, se manteve ali, né? Ela e o seu marido. E o Senhor ouviu, como nós lemos, Sim. ouvir a sua oração. Fala. Uma lição boa também de Isabel é a permanência, não se desviar. Hoje na igreja nós temos muitos crentes desigrejados, desviados, porque vai adiante de Deus numa expectativa e não recebe no momento que ele quer. Ele não volta mais na igreja. O irmão está olhando para mim no YouTube, a irmã Isabel não está, não está me cumprimentando, vai embora, mas não é isso aí. A Isabel permaneceu fiel e Jesus Cristo deixou escrito: aquele que crê nele permanecer fiel até os últimos dias na terra, recebe lá um presente. E. Recebe presente ainda, tem promessa de receber presente, viu? Aleluias. Não vai ficar fiel aí, vai chegar sem nada, recebi nada, não falaram nada, né? A minha permanência, não, ele prometeu que está um presente lá, não sei que presente que é, mas está lá. Mas estamos esperando, né? Tá lá esperando. Ruim não vai ser. Não, ruim Não tem como ser não ruim. é não, porque ele é rico. Ele não vai deixar. É dono de toda a prata e ouro. Marcos. Não, eu ia falar que Isabel permaneceu firme na promessa. Na fé, né? Confiando em Deus. E o nosso irmão já passou a Uhum. E também. Quer falar? Quem? Só para exemplificar, né, os nossos dias, eles continuaram na igreja, Não desviou, não. Zacarias continuou fazendo sacrifício. Continuou sendo diácono. Mesmo não crendo na palavra que foi lá, permaneceu lá, o sacerdote. Continuaram fazendo o que é certo, né? Independente Sim. se Deus se mostrava favorável ou não, eles continuaram fazendo o que é certo. Sim. E também naquela época, gente, as mulheres, elas eram para gerar filhos, né? Naquela época era só para isso que a mulher, ela era a ideia da mulher, né? Então, uma mulher que era estéril, ela sofria muita humilhação. Ela sentia muita vergonha, ela era muito humilhada. Então, isso era, além de você não ter um filho, era muita humilhação para uma mulher, né? E ela foi humilhada. Vocês também conhecem a história de Ana, né? Que também foi humilhada. Então,
era mais do que isso, né? Era mais do que um filho, era toda uma questão ali de humilhação, de sofrimento, então era muito forte. E hoje a gente ainda tem isso, né? Tem mulheres que não podem ter filhos e sofrem preconceito, né? E até mesmo na igreja, né, gente? Às vezes as pessoas, elas não sabem, não conhecem a realidade da pessoa, né? E ficam julgando, e ficam falando, né? Ai, por que essa pessoa não tem um filho? Por que ela não está grávida? Às vezes a pessoa não pode, gente, né? E não é uma coisa que a pessoa vai ficar falando ali para todo mundo, né? Se ela não quiser. Quem que levantou a mão? Tem que ver também no contexto seguinte, né? As mulheres judias ou israelitas, como queira, englobando todas elas tinham a promessa de ser mãe salvadora. Uhum. Então, se você tivesse filho, a probabilidade dele ser o salvador era enorme. Então, não era somente ter filho, era que eu poderia ter filho e ser a mãe do salvador. Sim. E a promessa está dentro do povo de Israel, né? Então, não é que você não... era vergonhoso não ter filho? Era vergonhoso. Mas eu estava, quando ela era estéril, ela estava querendo ser, poxa, eu não tenho nem a possibilidade de ser a mãe do salvador. Né? Imagina o peso disso, poxa, eu não tenho nem a chance. Então, o peso era bem maior nesse sentido. Isso mesmo. Então, vamos avançando aqui. Agora vamos para Maria, né? A fé na entrega. Alguém pode ler Lucas 1, 26 ao 38? Bastante Bíblia hoje, gente. Professor, eu não leio professor. Quem achou pode ler. Quer ler? Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade que era da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha nascimento contratado por um homem chamado José, antigo da Davi, que era estimado Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus Altíssimo. O Deus Senhor vai fazer o rei, como o que não tem passado dele, o rei Davi. Ele será sempre o rei dos descendentes de Jacó, o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder de Deus Altíssimo morar com suas forças. Por isso o menino será chamado o Santo Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tia idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. E o anjo foi embora. Isso aí, obrigada. Então, gente, vocês começam a perceber um movimento, né, do que vai acontecer. Então, veio ali João Batista, né, Isabel estava grávida de 6 meses, aí Maria recebe a visita do anjo, né, de que ela vai ser mãe do Messias. Então, já começa ali toda uma história, né, que a gente conhece, e através dessas duas mulheres, né, que nós vimos que são uma idosa e uma jovem, né. E Maria, como eu já falei, ela tinha ali entre 12 a 14 anos. E ela ainda ela estava prometida a José, né? Naquela época era assim, mas eles não estavam casados ainda. Então imagina, se hoje já é um escândalo, né? Imagina naquela época. Como assim Maria está grávida? De quem, né? Ainda mais que ela não estava casada, né? Então tinha toda essa também uma outra forma de humilhação, de vergonha, de julgamento, né? Mas o anjo disse: não tenha medo, né? Não tenha medo. E ela confiou. Né? Ela teve medo, gente? Teve. Ela ficou assustada, ficou chocada, ficou desesperada, com certeza. Mas, né, ela confiou, ela entregou, né? Se entregou seu coração, entregou seus medos e confiou. Então, gente, 3 pontos também sobre Maria.
Essa aqui também é a foto de Maria que eu encontrei também, tá? Maria foi um pouquinho mais difícil, mas deu certo. Então, gente, o primeiro ponto é que Deus usa improváveis, né? Desde Jesus, né? Desde o começo, ele usa pessoas improváveis. Então, Maria, ela era de Nazaré. E Nazaré tinha uma má reputação. Nazaré era tipo Colombo, tá bom? Que as pessoas falam, não vá lá em Colombo, né? Colombo, e todo mundo aqui de Colombo, né, gente? Então eu posso brincar, né? A gente é quase, fica ali, ó, na divisa, Santa Cândida, Colombo. Então era como se, hoje Colombo não é mais tão assim, né? Há uns anos atrás era pior. Eu acho que hoje o Almirante Tamandaré tá pior. Mas era tipo o Almirante Tamandaré, então, né? Era uma má reputação, era uma região de periferia, né? Então tinha essa má reputação e Maria era de lá, tá? Então, tem até lá em João 1,46, tem assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, a reputação era difícil mesmo. Mas Deus, né, ele gosta de usar pessoas improváveis e ele gosta de começar grandes histórias em lugares e pessoas simples. Isso, né, em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, em toda a história, ele usa lugares e pessoas simples. Bom, o segundo ponto, como a gente já falou, é que Maria sentiu medo, né? Ela sentiu medo. E a fé não é ausência de medo. Quando a gente tem fé, não é porque a gente não tem medo, né? Mas é a gente saber que Deus está no controle de tudo e que Ele vai, e que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem de acordo com a vontade dEle, de acordo com os planos dEle. Então, Maria, ela também questionou, né? Como assim eu, né? Sou jovem, ainda não sou casada, porque eu, né? Não sou digna, né? De receber. Tentou entender, mas ela permaneceu disponível, né? Ela se entregou. E no ponto 3, é a resposta mais poderosa de Maria. O que ela disse? Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, ela se colocou à disposição, né? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha, gente, que entrega, né? Que confiança. Ela estava ali, jovem, não estava casada, né? Muitas coisas viriam, ela nem imaginava, mas ela se entregou. E essa é uma das maiores declarações de submissão da Bíblia. Então, Maria disse sim, sem saber do sofrimento que ela sofreria, né? Da rejeição, da cruz, das dores, mas mesmo assim ela confiou. Então, há momentos em que não entenderemos tudo, né? E quantos momentos, né, que a gente não entende o que está acontecendo, porque a gente está passando por aquilo, mas, mesmo assim, a gente deve obedecer e confiar. Então, gente, estamos avançando aqui no nosso horário. Eu vou entregar um papelzinho para vocês, vou pedir para o meu marido me ajudar aqui. Acho que ele... Vocês escrevam nesse papelzinho uma área em que Deus está pedindo confiança e entrega. Pega um e vai passando para trás, tá bom? Pro lado, para trás. Então, gente, escrevam nesse papelzinho uma área que Deus está pedindo confiança e entrega. Enquanto isso, eu vou passando aqui, tá? Então, gente, enquanto vocês vão pegando aí e escrevendo, mulheres cheias do Espírito fortalecem outras mulheres, tá? Então, Isabel ficou cheia do Espírito. Ela poderia, né, competir com Maria, né, ou vice-versa também, mas ela honra, abençoa e encoraja Maria, né? Isso é muito importante. Mulheres de Deus não competem, gente, né? Hoje a gente tem falado muito sobre isso, de que às vezes as mulheres elas, né, competem ali, amigas, família, mãe com filha, né, sogra com nora. Existe isso, gente, né? E é muito triste, porque as mulheres elas, né, devem se ajudar, se encorajar, né, se honrar. Elas, mulheres de Deus, fortalecem umas às outras. Então, Isabel reconheceu o agir de Deus em Maria. Mesmo ela sendo mais velha, o que a gente pensa, né?
os mais novos têm que obedecer e honrar os mais velhos, né? Mas o caminho também é o oposto, né? Todo mundo tem que se honrar e se respeitar. E Isabel, ela era muito mais velha. Ela poderia desdenhar ali da juventude de Maria, da inocência dela, da inexperiência dela, né? Mas ela honrou Maria, né? Então, a maturidade espiritual reconhece a graça de Deus nos outros. Ela reconheceu a graça que Maria estava recebendo, né, de trazer o Messias para esse mundo e honrou. E, em terceiro, o bebê. Eu adoro essa parte, gente. O bebê reagiu à presença de Jesus. Essa imagem aqui está bem, né, bem mirabolante, mas é só para a gente ilustrar, né? João Batista estremeceu no ventre. Olha que legal, gente. Né? Os primos se reconhecendo ali. Né? Então, mesmo antes de nascer, João já apontava para Cristo. Tá? Então, que tipo de influência espiritual estamos deixando nas pessoas ao nosso redor? Essa é para vocês refletirem. Levem para o dia de hoje, para a semana, né? Que tipo de influência? Isso aqui não é só para as mulheres, é para todo mundo. Né? Que tipo de influência espiritual nós estamos deixando nas pessoas ao nosso redor? Né? Hoje não é só gerar, né? Também tem isso, mas, né, ser uma mãe espiritual. Quantas mães espirituais não existem, né? Que nos ajudam, nos apoiam, nos acolhem. Então, gente, o legado de Maria e Isabel. Isabel deixou perseverança, fidelidade e fé durante a espera. E Maria deixou obediência, submissão e disponibilidade para Deus. Então, resumindo aqui, né, a gente compreendeu que como Deus usou Maria e Isabel em momentos diferentes da vida, né, mostrando que Deus cumpre promessas no tempo certo, no tempo dele, né, de acordo com a sua vontade. Maternidade também é missão espiritual. Mulheres cheias do Espírito podem influenciar gerações. E fé e obediência deixam legados eternos. Porque o legado delas foi o quê, gente? Foi uma coisa mirabolante, né? Foi a construção de um castelo, de um império, ou foi a descoberta de uma vacina? Não. Uma obedeceu, né? E confiou, a outra se entregou. São coisas simples, mas que nós temos muita dificuldade de fazer, né? Muita dificuldade. Então, aplicações aqui para as mães, né? A maternidade também é um discipulado espiritual. E para as mulheres que ainda não são mães ou não podem ser mães, o seu legado não depende apenas de gerar biologicamente. Vai muito além disso. Então, gente, você pode discipular, ensinar, cuidar e influenciar vidas. Todos vocês, todos nós aqui. Tá? E todos nós estamos deixando marcas espirituais. Esperamos que sejam boas, né, gente? Esperamos que essas marcas sejam boas. Então, Maria e Isabel nos ensinam que Deus trabalha em tempos diferentes. Ele usa mulheres comuns, simples, né? Fé e obediência transformam gerações. Uma esperou por muitos anos. A outra nem estava pensando ainda em ser mãe e recebeu a notícia do anjo, né? Mas ambas participaram do plano de redenção que a gente sabe, né, qual foi. Então, gente, orem, né, durante esse dia, essa semana, esse mês, pelas mães, pelas mulheres, pelas que esperam promessas, por aquelas que enfrentam dores silenciosas e às vezes a gente nem sabe, nem conhece, e para que Deus levante mulheres cheias do Espírito. Então, fale em uma palavra qual legado você deseja deixar. Alguém quer compartilhar o legado que vocês queiram deixar? Meninas, mulheres. Qual legado vocês gostariam de deixar? A fé. Pensem lá na lápide, assim, sabe? Quando a gente for para a glória. Sabe aquelas frases assim? Homem justo, mulher de fé, sabe? Então. Que vocês... Qual é o legado que vocês querem deixar? A Ana falou alguma coisa? Não é que você falou, Ana? Fé, mulher de fé. Ana mesmo, Samuel. E vocês?
Qual o legado que vocês querem deixar? Ensino? E vocês, crianças? Eles estão ali, ó, com a Bíblia aberta, anotando. Então é isso, gente. Esse papelzinho que vocês escreveram, guardem e entreguem a Deus, né? Entregue como um símbolo, né? Mesmo de entrega, tá? Isso que vocês escreveram aí, orem por isso. Se vocês quiserem compartilhar entre vocês, fiquem à vontade, tá? Se não quiserem, podem guardar com vocês. E é isso, gente. Alguma dúvida, alguma colocação, algum acréscimo? Ó, 9h46, pastor.